como explicar aquelas passagens na ocasião ali do bezerro de ouro, em que Moisés intercedeu a Deus, né? E Deus se arrependeu da decisão de destruir o povo de Israel. Nos ajuda a entender um pouco melhor, pastor Marcos. Nessa passagem em específico, queridos, o termo usado aí, o verbo arrepender-se, né, Deus se arrependeu, é justamente esse verbo naham, né, naham. Esse verbo, ele tanto pode ser usado no sentido do ser humano como um arrependimento moral, quanto do ponto de vista de Deus, uma mudança de decisão, né? Justamente por quê? Porque a raiz desses termos é mudança, né? Só que no ser humano esta mudança é ocasionada porque ele reconhece o seu erro moral, e para Deus a mudança acontece porque Deus reconhece no ser humano uma mudança ou uma intercessão. Isto é um conceito que permeia todas as escrituras. E é muito importante que você entenda ele, porque ele faz parte intrinsecamente do plano de Deus para o homem. Este plano de Deus, na verdade, ele é respondido, vamos lá, não é por Moisés, é por Paulo. Lá em Efésios, nossa, tá indo longe. Estou indo longe, mas não estou viajando. Estou falando uma coisa muito séria. Presta atenção. Lá em Efésios, capítulo 4, a Bíblia nos diz assim, o apóstolo Paulo nos diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação, segundo ponto, do corpo de Cristo. Até, olha só, queridos, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento na Bíblia não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento prático, que você tem um conhecimento prático de andar com a pessoa. Ao estado de pessoa madura, olha o que mais ele vai falar, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, você tem Cristo, é como é que você mede a sua altura? Você vai crescendo, né? Você vai você vai ficando mais velho, você vai crescendo desde criança até chegar adulto. E aí você vai medindo a sua altura. Como é que você mede a sua altura? Você tem que ter um parâmetro, né? Ou uma medida, né, conceitual, no caso, né, que é centímetros, metros, né? Ou então você tem um outro parâmetro que é comparar-se a alguma coisa. Então, eu tenho... Meu parâmetro pode ser uma cerca, uma árvore, e aí eu vou vendo, né, como é que eu tô em relação àquele objeto, né? Ano passado eu estava com tal altura, hoje eu estou com tal altura, né? Então, quer dizer, o crescimento da pessoa, ela tem um parâmetro. Aqui é a mesma figura de linguagem usada por Paulo. É como se nós fôssemos colocados ao lado de Cristo e nós tivéssemos que crescer a chegar na estatura dele. Então veja, o propósito de Deus para nos dar o Espírito Santo, o mesmo Espírito que é nos dado para que possamos nos arrepender. O propósito do Espírito Santo é nos levar à estatura de Cristo, à mesma altura dele. Ou seja, tal como ele é, nós sermos. De forma que nós possamos dizer, tal como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então vejam, queridos, o propósito de Deus é que todo ser humano pode ser transformado. E esse transformado, ele passa pelo arrependimento.
ele possa ser transformado e venha chegar a esta posição. E isso não é uma coisa de Paulo do Novo Testamento, isso é uma coisa da Bíblia como um todo. Nessa passagem que você citou, operador Williams, o episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32:14, né, quando Deus, né, diz que se arrependeu do mal que ele ia fazer para Israel, é o clímax, na verdade, de um diálogo anterior que ele teve com Moisés lá no Monte Sinai. Lembram da história? Vamos recordar a história, né? No capítulo 32, Moisés havia subido, né, para o monte, para receber ali as tábuas e a lei de Deus, né? Nós esses dias tivemos aí, né, a comemoração da festa de Shavuot, né, ou primícias, ou Pentecostes, né, que é a ocasião pela qual, né, Deus entrega, outorga a sua lei a Israel. E também é o primeiro Pentecostes realmente da Bíblia, quando nós temos ali, né, a revelação da glória de Deus, né? E você veja, a mesma revelação depois vai se cumprir lá em Atos, quando o Espírito Santo é derramado, os mesmos sinais. Lá no Sinai o monte fumegava, saía línguas de fogo, as pessoas viam, né, a voz de Deus. Como é que elas viam, né? Porque elas viam trovões, viam aquelas labaredas como línguas de fogo, né? Então diziam que viam a voz, né? Porque elas entendiam que Deus falava. Lá no Pentecostes, né, na festa após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, estavam todos unidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desce como vento impetuoso, né, e se distribui entre eles com línguas de fogo, e eles começam a falar, né, uma linguagem sobrenatural, e cada um dos que estavam lá em Jerusalém, judeus de diversas nações, os entende na sua própria língua. Então, quer dizer, o paralelo é total. Você tem o primeiro Pentecostes no Sinai e você tem o novo Pentecostes ali, né, no Monte Sião, né, lá em Jerusalém. Mas, enfim, lá no Sinai, eles estavam aturdidos, queridos, estavam em pavor. O próprio Moisés, segundo o autor de Hebreus, declara: estou tremendo de medo. Então, por quê? Porque ali, de repente, a montanha começou a tremer, parecia uma fornalha, né, soltando escuras e densas nuvens, soltando fogo, com raios, com trovões, com som de trombeta, e Moisés sobe lá no meio. Deus manda e Moisés sobe lá no meio daquilo tudo. Moisés demorou mais tempo do que eles previam. E quando Moisés demora mais tempo, né, eles começam a falar o quê? Morreu. Não, que isso? Ninguém sobrevive a um negócio desses. É um vulcão praticamente. O cara subiu ali em cima, né, morreu. Então, Israel, desesperado, se distancia dos seus líderes e faz para si um bezerro de ouro para o adorar. E veja, não é que é um outro Deus, é que eles estavam acostumados ao que havia no Egito e dão o nome daquele bezerro do tetragrama, Iod-He-Vav-He, né, que alguns pronunciam como Jeová, né, mas eles dão aquele nome para o bezerro, para dizer: este é o Deus que vos tirou do Egito. Então, num sentido espiritual, o que acontece com o povo? Eles retornam ao Egito para adorar o bezerro de ouro. E aí é interessante o que o pastor Misael falou na última resposta, porque ele falou assim, e me fez lembrar: nem todo aquele que canta louvores a Deus o adora, porque para adorar a Deus não basta cantar, você precisa realmente entregar a sua vida. E da mesma forma, nem todo aquele que chora e levanta a mão na emoção e no calor do culto se arrepende, porque é necessário ter mudança de vida. Pois bem, ali do alto do monte, né, Deus, ele falou então com Moisés: olha, o povo, né, que havia feito
pouco antes, lá no capítulo 19, no capítulo 24, solenes promessas ao Senhor. Agora, né, invalidou tudo isso aí e voltou espiritualmente ao Egito, né? E aí Deus, então, ele fala para Moisés a sua decisão de destruir Israel. Apesar disso, queridos, Deus, ele pretendia se manter fiel a Moisés e à promessa, por isso que é dito que Deus não muda, e propõe para ele fazer dele uma grande nação. Aquilo é um convite, né, que chama atenção, porque são as mesmas promessas pactuais feitas a Abraão e aos patriarcas, e sua enunciação é idêntica, né, à feita àqueles homens antigos. Então, a conversa entre Deus e Moisés acaba testando a fé de Moisés, porque ele é convidado a começar tudo de novo, a dele sair um povo novo, de não ter mais que lidar com aquele povo de Israel, que é um povo obstinado, né? Então, é uma prova para Moisés, mas não é só uma prova para Moisés. Deus, ele queria ver até que ponto Moisés estava disposto a se identificar com o povo de Israel, que estava apostatando no sopé da montanha. Ora, como assim se identificar? Moisés estava lá na santidade, o povo idolatrando, né? E Moisés vai se identificar com o povo? Sim, Moisés vai se identificar com o povo no sentido não de compartilhar com eles o pecado, mas de reconhecer que são carentes, de reconhecer que são pecadores e que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Moisés vai se identificar com eles no sentido de querer salvá-los. Mais do que isso, Moisés vai falar para Deus: Senhor, se todos os povos que ouviram o que tu fizeste lá no Egito ficarem sabendo que tu os trouxeste aqui para o deserto para os matar, como vai ficar o teu nome? O teu nome vai ser blasfemado, o teu nome vai ser ridicularizado, o teu nome vai ser amaldiçoado até. Porque é um Deus que promete salvação e entrega condenação. Então Moisés se preocupa com a honra do nome do Senhor. E então ele toma uma decisão, né? Ele não aceita que Deus faça aquilo. Por quê? Porque ele não vai glorificar o nome do Senhor. Então, em sua resposta, ele apresenta várias razões para Israel continuar existindo, e ele vai tão longe, queridos, que ele oferece a vida dele em lugar da do povo. Mesmo quando Deus fala: olha, eu não vou destruir, mas eu não vou junto, né? Eu vou mandar o meu anjo diante de vocês. Moisés fala assim: não, se não for para ter a tua presença, que é o que mais edifica a vida, eu prefiro ficar aqui. Me deixa aqui, porque aqui eu estou na tua presença. Então veja, queridos, o que foram os argumentos, né, de Moisés que convenceram Deus? Não. Na verdade, o que fez Deus tomar uma decisão diferente foi Moisés chegar no plano original de Deus. Deus fez tudo aquilo para que Moisés pudesse ser aperfeiçoado. Moisés pudesse cumprir o que muitos anos depois foi dito pelo apóstolo Paulo, que é o propósito de Deus para todo aquele que quer servi-lo: ser feito à imagem, ser feito igual a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No sentido do quê? Jesus, queridos, ele foi o grande intercessor.
Porque ele veio ao mundo sabendo que todos nós éramos pecadores, e mesmo assim ele se identifica conosco, e mesmo assim ele entrega tudo por nós, e mesmo assim ele busca, né, ele entrega a sua própria vida em nosso lugar. Então é isso que Deus espera de nós, uma identificação em amor pelo povo que precisa ser salvo, a ponto de nós darmos a nossa vida a Deus para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia nos promete: vocês vão ser reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra, mas nós não podemos ser reis e sacerdotes com o nosso espírito de exaltação e de domínio. Nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo para com ele adquirir o espírito de serviço, servir, dar nossa vida pelo bem do nosso próximo. E Moisés, ele aprendeu na prática isso. Deus, desde o princípio, tinha esse plano de salvação. Moisés, então, o que ele faz? Ele se coloca nessa posição. E nisso, ele se torna uma profecia viva. Moisés, ele se torna talvez um dos maiores tipos messiânicos do Antigo Concerto, né? Por quê? Porque ele mostra o que Cristo iria fazer muito tempo depois. Então a sua atitude profetiza, né, o que Cristo viria a fazer e o que todos nós somos chamados a viver. Por quê, irmãos? Porque Deus muda de ideia quando há um intercessor, alguém que se coloca na brecha e alguém intercede pelos outros. Guarde isso. Muitas pessoas não sabem o poder que tem a sua oração, mas Moisés evitou a morte de uma nação inteira quando ele se coloca em intercessão diante de Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus, ele podia salvar o povo sozinho, mas ele não faz isso. Ele concede o privilégio de salvar este povo com Moisés. Deus, por meio de Jesus, podia salvar o mundo sozinho, mas ele não faz isso. Ele podia enviar os anjos que queriam pregar o evangelho. Eles não queriam pregar o evangelho. Ele poderia enviar os anjos, mas ele não faz isto. Ele permite a nós que nós possamos participar desse projeto, pregando e levando o evangelho e nos identificando com as pessoas. Isso é um privilégio. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo preparados para lá na frente governar este mundo com Cristo, cumprindo a palavra dele. Então é isto que acontece ali. Não é que Deus, ele se arrependeu no sentido moral, ele ia fazer uma coisa ruim, um pecado, e se arrepende do pecado. Não. Deus iria fazer uma coisa correta. Ele tinha uma promessa: vou levantar uma grande nação. Mas ele, na verdade, o que ele queria realmente era salvar Israel, mas ele queria usar Moisés nesse sentido, até para que ele fosse um tipo profético de Cristo. E então, quando Moisés se coloca na posição, então Deus, ele muda de ideia, porque quando há intercessor, Deus muda de ideia, Deus muda os seus planos. Para quê? Para, na verdade, realizar a vontade que ele tinha desde o começo. Como diz Paulo, não é plano de Deus que ninguém se perca, mas que todos se arrependam para ter a vida eterna. Então, o que pode mudar a decisão de Deus? Pode ser o pecado do ser humano, Deus se entristecer com isso, mas pode ser o arrependimento do ser humano, né, Deus se apiedar dele, mas pode ser também surgirem intercessores. Antes mesmo do arrependimento do ser humano, intercessores que venham a se identificar com Cristo e com o povo e interceder para que a vontade maior de Deus, expressa na sua palavra, venha a ser realizada.